Sim? Câmara Municipal de Palminópolis, Palácio Divino Cândido da Silva, a 12ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Goiás, em 13/4/2026. Sob proteção de Deus, havendo no legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito a vereadora Cirlei para que faça a leitura de um texto na Bíblia Sagrada. Primeiro Coríntios 2, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciei-vos o testemunho de Deus, que não foi como sublimidade da palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, que este sacrificado. E eu estive conosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Solicito o primeiro secretário, vereador Adilan, para que faça a verificação na presença no sistema eletrônico. Vereadores presentes: Argemiro Santos da Cruz, Odilan Castro Franco Vieira, Jesus Gomes Alves, Joaquim Sabino Dias, Leomar Eterno Torres, Luciano Bom Tempo Gonçalves, Maria Neuzeira Borges Cunha, Saidon Corrêa da Silva, Cirlei Martins Alves do Prado. Solicito o chefe de gabinete para que faça a leitura da ata, última sessão ordinária. A ata da 11ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Palminópolis, Estado de Goiás, em 6 de abril do ano 2026, no salão principal desta Igreja Casa de Leis, cito a Rua Deputado Antônio Queiroz Barretos, número 30, Centro, Palminópolis, Goiás, CEP 75-990-000, às 19 horas, havendo quórum legal. O presidente Joaquim Sabino Dias invoca a proteção de Deus e declara aberta a sessão, solicitando a vereadora Maria Neuzeira para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, realizada em Salmo, capítulo 46, versículo de 1 a 2. Chamada oficial em registro eletrônico. Presentes: Argemiro Santos da Cruz, Odilan Castro Franco Vieira, Jesus Gomes Alves, Joaquim Sabino Dias, Leomar Eterno Torres, Luciano Bom Tempo Gonçalves, Maria Neuzeira Borges Cunha, Saidon Corrêa da Silva e Cirlei Martins Alves do Prado. Na sequência, é realizada a leitura da ata da sessão ordinária anterior aprovada, sem ressalvas em sistema eletrônico. Expediente do dia: apresentação do projeto de lei ordinária número 23 de 2026, que autoriza a alienação de bens móveis, sucatas e inservíveis, conforme relação que especifica e dá outras providências. Autor: Poder Executivo. Em seguida, o projeto é repassado para a assessoria jurídica, bem como para as comissões competentes deliberarem seus pareceres, sendo nomeados para a relatoria na CCJR o vereador Luciano Bom Tempo e na CFO o vereador Odilan. Apresentação de proposições. Requerimento de autoria do vereador Leomar, solicitando para que, durante o Campeonato Municipal de Futebol, seja disponibilizado no estádio uma ambulância equipada adequadamente com profissional de formação qualificado em primeiros socorros para prestar os primeiros atendimentos e acompanhamento até o hospital para os devidos procedimentos. Requerimento de autoria do vereador Jesus,
solicitando para que na próxima edição da Festa Agropecuária de Palminópolis, a Prefeitura Municipal elabore um método visando dar prioridade preferencial aos munícipes locais que tenham interesse em estarem comercializando seus produtos na praça de alimentação dentro do espaço interno da festividade. Requerimento de autoria do vereador Luciano Bontempo, solicitando um título de menção honrosa à senhora Eda Nayane de Souza Machado, pelos serviços prestados ao município de Palminópolis, Goiás. Na sequência, o vereador Saiton reforça requerimento feito anteriormente pela vereadora Cirlei, visando disponibilizar transporte gratuito para pacientes encaminhados para consultas médicas pelo consórcio CISO 2, em São Luís de Montes Belos. Requerimento de autoria da vereadora Cirlei, solicitando a viabilidade de título, concessão de título cidadão palminopolino ou menção honrosa aos senhores Dr. Arthur e ao deputado estadual Eduardo do Prado. Ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 21, PMP 2026, de autoria do Poder Executivo, que denomina consultório odontológico Odilon Vitorino Cardoso, no município de Palminópolis. Aprovado por unanimidade por 8 votos. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 26, PMP 2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 2º do artigo 81 da Lei 26 de 2006, que reestrutura o regime de previdência de Palminópolis, Goiás, para autorização de pagamentos de jetons aos membros do Conselho Municipal de Previdência, aprovado por unanimidade por 8 votos. Requerimento número 17, 2026, que solicita a realização de manutenção de estradas rurais, em especial a recuperação de mataburros localizado na Fazenda Santa Rosa, na divisa com a represa do senhor José Firmino, o qual havia sido tampado, bem como a recapagem de ponte que dá acesso à fazenda do senhor Pedro Martins, tendo em vista que os ferros encontram-se expostos, oferecendo riscos aos usuários. Autor, Leomar Eterno Torres. Aprovado em votação única por 8 votos. Requerimento 18, que solicita ao chefe do Poder Executivo a instalação de quebra-molas em frente à Assembleia de Deus, Missão, localizado na rua Maria Jacinta Cândida, visando maior segurança aos pedestres e frequentadores da referida igreja. Autor, presidente Joaquim Sabino Dias. Aprovado em votação única, por unanimidade. Parlamento livre. Parlamentares fazem seus manifestos e não havendo mais nada a declarar-se neste documento complementar, o presidente declara encerrada a sessão. Para constar, informa-se que o conteúdo audiovisual desta sessão ordinária ficará gravado e disponível na íntegra em formato digital na Secretaria Administrativa desta Casa de Leis, bem como em link contido no YouTube e no portal da transparência dessa Casa de Leis. Palminópolis, 6 de abril de 2026. Ato em votação. Hélida Machado. Sim. Eu vou fazer a correção. Eu vou fazer a correção formal. Sim. E tem também questão do João Braz. Você colocou na ata o Eduardo Prado e... São 3. São 3. Sim. Eu vou fazer essa correção. A votação da ata ela pode ser seguida e logo após o finalizar da sessão eu faço essas 2 correções e essa inclusão. Ata em votação.
Foi não? Ata aprovada por 8 votos a favor, nenhum contrário. Expediente do dia, passo para o secretário, ao parecer número 28, CNCJ, e o 29, CFO. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 28/2026. Objeto: projeto de lei número 23/2026, autoriza a alienação de bens imóveis, sucatas e inservíveis, conforme a relação que os especifica e dá outras providências. Primeiro relatório, trata-se do projeto de lei número 023/2026/PMP, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza a alienação de bens imóveis, sucatas e inservíveis pertencentes ao patrimônio público municipal, mediante a realização de leilão público, conforme a relação constante no anexo 1º da proposição. De acordo com a proposta, os bens considerados economicamente inviáveis para o conserto, manutenção, improdutivos para serviço público poderão ser alienados após a avaliação prévia das comissões específicas Constituição para essa finalidade. A matéria foi encaminhada a esta comissão para análise quando a constitucionalidade, legalidade técnica legislativa. E o breve relatório passa a análise. A análise do referido projeto de lei será realizada destacando-se o caráter legal e a lógica gramatical presente no texto do projeto. Caráter legal: a proposição encontra-se amparo no artigo 30, inciso 1º, na Constituição Federal, que atribui ao município competências para legislar sobre assuntos de interesse local. A Lei Orgânica do município de Palminópolis também estabelece competência do Poder Executivo para administrar e alienar bens públicos, desde que observadas as exigências legais e a existência de interesse público devidamente justificado, conforme demonstrado na justificativa do projeto. Ainda, a alienação de bens públicos imóveis encontra-se respaldo na Lei Federal número 14.133/2021, que prevê a realização de licitação na modalidade de leilão. Procedida de avaliação prévia dos bens, requisitos devidamente contemplados na proposição apresentada. Quanto à iniciativa, a matéria é de competência do Poder Executivo, uma vez que trata-se de administração e gestão de bens públicos municipais, inexistente no vício de iniciativa. Caráter lógico gramatical: o texto do projeto de lei número 23/2026, PMP, está redigido de forma clara, precisa. A estrutura segue uma lógica coerente, facilitando a compreensão e a aplicação dos propósitos. Não foram identificados erros gramaticais ou de coesão que comprometam a interpretação do texto legislativo. Voto diante do exposto, bem como do parecer jurídico encaminhado pela assessoria. A proposta é juridicamente adequada e está em conforme com a legislativa vigente. Assim, recomenda-se a aprovação deste projeto de lei. Sala de Comissões, 13 de abril de 2026. Luciano Bontempo Gonçalves, relator. O parecer de Comissão Financeira e Orçamento, número 29/26, tem o mesmo teor do projeto de lei ordinária de Comissão de Justiça, 23/2026. Requerimento número 22/2026, de autoria
do vereador Jesus Cigano, solicita ao chefe do Poder Executivo para que instale a iluminação adequada no campo do Tingui, Futebol Clube, bem como execute a reforma dos vestiários, atendendo assim uma demanda de 50 jogadores que utilizam o campo continuamente. Votar na segunda sessão. Espaço aberto para requerimento, né? Ficou nós fazer na segunda. Ordem do dia para votação. Projeto de lei número 21, PMP 2026, que denomina Consultório Odontológico Adilon Vitorino Cardoso. Terceira e última votação. Votação aprovada por 8 votos a favor e nenhum contrário. Projeto de lei número 22, PNT 2026, que altera o parágrafo inciso 2 do artigo 81 da lei número 026, 2006, que reestrutura o regime de previdência de Palminópolis, Goiás, para autorizar os pagamentos de gestor aos membros do Conselho Municipal de Previdência. Terceira e última votação. Votação aprovada por 8 votos a favor e nenhum contrário. Projeto de lei ordinário número 23, 2026, que autoriza alienação de bens móveis, sucata insensível, conforme a relação que os especifica e dá outras providências a do Poder Executivo. Primeira votação. Saiu lá agora. Projeto aprovado, votação aprovada por 7 votos a favor e 1 contrário. Requerimento número 19, 2026, de autoria do vereador Leomar, solicitando para que, durante o Campeonato Municipal de Futebol, seja disponibilizado no estado uma ambulância equipada, adequada, com profissional de formação qualificada em primeiro socorro para prestar os primeiros atendimentos e acompanhamento até o hospital para devido procedimento.
Votação única. Votação aprovada por 8 votos a favor e nenhum contrário. Requerimento número 20, 2026, de autoria do vereador Jesus Cigano, solicitando para que a próxima edição da Festa Agropecuária de Palminópolis, a Prefeitura Municipal elabore um método visando dar prioridade preferencial aos municípios, locais que tenham interesse em estarem comercializando seus produtos na praça de alimentação dentro do espaço eterno da festividade. Votação única. Votação aprovada por 8 votos a favor e nenhum contrário. Requerimento número 21, 2026, de autoria do vereador Luciano Bontempo, solicitando um título de menção honrosa à senhora Hélida Nayane Souza Machado, pelo serviço prestado ao município de Palminópolis. Votação única. Votação aprovada por 8 votos a favor e nenhum contrário. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão.